Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pessoal. Pessoal, vamos lá, hein? Começando o ano de 2021, nós vamos começar com um novo material do Aprender Sempre. Nós vamos começar então com o Aprender Sempre de 2021. Gente, nesse vídeo vamos falar então do material do sexto ano, tá? Pessoal, lembrando que o professor Cássio é professor de matemática, tá? Então eu vou falar sobre o vídeo de matemática. Então, gente, vamos lá para a página 58, tá? Começa lá a sequência didática 1. Nessa aula, a gente vai ver aqui, ó, aula 1 e 2, que o tema é repartindo com o colega. Então, quais são os objetivos da aula? Identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de uma parte, né? Aliás, a parte de um todo. Então, vamos lá? Vamos começar, gente? Então, olha lá, número 1. Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Então, reparem aqui na barra de chocolate, gente. Se é igual, a gente precisa olhar bem ela. Então, a gente sabe que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras, né? E 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode usar a multiplicação, ó. 5 vezes 4. A gente tem 20 divisões aqui, ó. Se a gente contar, a gente vai ver que é verdade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, tem 20 pedacinhos aqui nessa barra de chocolate. Ele quer saber o que aqui, gente, ó? Qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda? Então, vamos ler de novo o problema, ó. Ele quer saber, né, o seguinte. Ele diz que Rafael foi a uma doceria, comprou a barra de chocolate igual a esta e comeu 8 pedaços. Então, a gente pode pensar assim, ó. Rafael comeu 8 do total de 20 pedaços que a gente contou. Então, por isso que ele pergunta aqui, ó, qual fração representa? Então, a gente vai fazer essa representação. Ele comeu um total de 8 de 20. Na forma de fração ficou 8 20avos, tá? Gente, a gente pode até aprofundar um pouquinho aqui nosso conhecimento, ó. Essa fração aqui, pessoal, é uma fração do tipo que dá para reduzir, tá? Como assim? Vocês podem pensar. É assim, ó, você consegue dividir aqui tanto em cima quanto embaixo, ó, por 4. Olha que legal. Porque tanto 8 quanto 20 são múltiplos de 4. Na tabuada do 4 aparece o número 8 e o 20. Ó, 2 vezes 4 não são 8? E 5 vezes 4 não são 20? Então, olha lá, a gente divide em cima e embaixo por 4 e vai ficar, então, 2, porque ó, 8 dividido por 4 é 2. E 20 dividido por 4 é 5. Eu obtive uma outra fração. Essa fração que eu obtive, ela é uma fração irredutível, tá? Vou escrever aqui, ó, para vocês, ó, fração irredutível. Por que que é irredutível? Porque não dá mais para reduzi-la, né? Não dá para dividir o 2 e o 5 por um mesmo número, a não ser o número 1, né? Mas não adianta eu dividir por 1? Não, porque vai continuar sendo a mesma coisa. Tá? Então, a gente pode falar também que Rafael comeu 2/5 da barra de chocolate. Tá? Então, a primeira resposta que a gente obteve foi 8 vigésimos, ou 8 20avos. Simplificando essa fração, então, o que a gente fez aqui, ó, a gente simplificou, tá? Simplificou. Então, a gente obteve a fração 2/5. Pessoal, vocês podem pensar que não, mas é muito importante a gente saber disso, que dá para a gente simplificar uma fração. Por quê? Porque dá para facilitar as nossas contas, tá? Mais para frente,
quando vocês forem observar, vocês aprenderem sobre multiplicação e divisão de frações, vocês vão perceber que isso aqui vai ser muito útil, tá bom? Vamos continuar? Então, olha, letra B. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Então, olha lá, o Rafael ele comeu 8 pedaços. A barra toda tinha 20, tá? Então, vamos pensar assim, ó, a barra toda tinha 20 pedaços de 20. O Rafael comeu 8 pedaços de 20. A gente pode subtrair isso daqui, tá certo? Agora, isso aqui que eu vou fazer é chamado de subtração de frações. Só que elas têm o mesmo denominador, tá vendo? Ó? Então, vamos lá, professor, você falou em denominador. O que é isso? Então, vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Ó. O número de cima se chama numerador. Ele indica quantas partes a gente está analisando. E o número de baixo se chama denominador. Ele indica em quantas partes foram divididos o objeto, né, o que a gente está analisando. No caso aqui é a barra de chocolate. Então a barra de chocolate foi dividida em 20 partes e a gente está olhando 20 partes, porque eu estou falando da barra toda aqui. Ó. E aqui então o numerador é 8, que é quantas partes o Rafael comeu. E o denominador é 20, de quantas partes a barra foi dividida. Como é que faz essa conta aqui? A gente vai dividir, a gente vai subtrair o número de cima pelo de cima. Então, vamos subtrair os numeradores, tá? Então, olha lá, ó. A gente faz 20 menos 8. 20 menos 8 é quanto, gente? É 12, tá? E o que a gente faz com o denominador? Gente, quando os denominadores são iguais, como aqui, a gente vai repetir, tá? Então, a gente escreve aqui 20. Aí você pode perguntar, professor, existe então conta com denominadores diferentes? Sim, gente, existe. Mas a gente vai aprender mais um pouquinho lá para frente, tá? Vamos começar então com contas com denominadores iguais. Depois vocês vão ver que para fazer uma conta de subtração, né, de menos, né, popularmente falando, com frações, se os denominadores forem diferentes, a gente vai precisar usar uma regrinha diferente, tá? Não posso fazer o que eu fiz aqui, tá bom? Então, essa regrinha que eu mostrei para vocês aqui, de subtrair os números de cima, é o que eu fiz aqui, ó, 20 menos 8, 12. E repetir o número de baixo, isso só vale para quando as frações envolvidas têm os mesmos denominadores. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Então, nossa resposta é assim, ó. A fração que representa a quantidade de pedaços que sobraram. Sobraram 12 20avos. Aí você pode pensar, nossa, professor, mas eu poderia fazer de uma maneira diferente? Por exemplo, ó, eu tenho aqui a barra de chocolate. Eu poderia pensar assim, tá, eu vou pegar aqui uma caneta e vou riscar 8 barrinhas, que foi o que o Rafael comeu. Então, vamos lá, ó. Vamos mudar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esta parte foi o que o Rafael comeu. Quanto sobrou? A gente pode contar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, sobraram 12 de 20. Ou seja, o que a gente acabou de calcular. Então, tá vendo, pessoal? Mostrei uma outra maneira de fazer, tá? Uma maneira usando ali o desenho, né? Usando a imagem, graficamente falando, tá? Então, assim, é importante a gente saber fazer dos dois jeitos, tá bom? Não adianta a gente fugir de saber calcular desta maneira aqui que eu mostrei para vocês, tá? Porque não é sempre que a gente vai ter essa possibilidade, tá bom? Então, pensando aqui nessa fração, 12 20avos, vocês podem perguntar, professor, dá para simplificar essa fração? Ou seja, dá para torná-la menor, de reduzir os números que estão aqui nelas? Ó, o 12 dá para diminuir 20? Sim, gente, dá para a gente fazer isso. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar aqui, ó, dividir as duas frações. Não, por 2 não, porque é muito pouco. Por 4 de novo. Porque tanto o 12 quanto o 20 também estão na tabuada do 4. Então, como que vai ficar, ó?
12 dividido por 4 é 3. E 20 dividido por 4 é 5. Então, sobraram 3/5 de chocolate. Legal, né, gente? Então, vamos lá, vamos continuar. Letra C. A parte que ele não comeu, distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Então, olha só, o Rafael comeu aquela parte, 8 pedaços de 20. O que sobrou, ele distribuiu entre os amigos dele, né? Entre o Leandro, Carla e Antônio. Então, ele quer saber quantos pedaços de chocolate cada um recebeu. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Vamos lá no desenho da barra de chocolate. A gente tem aqui, ó. O que sobrou foi isso daqui, vocês concordam? Sobrou 12 pedacinhos. Eles querem distribuir igualmente. 12, vamos pensar aqui, ó. 12 pedaços, ó. 12 dividido por 3 dá quanto, gente? Ó, 4 vezes 3, 12. Para 12, 0. Dá 4 pedaços para cada um. Então, cada amigo, ó, vai receber aqui, ó, 4 pedaços desse. Espera que não tá bonito, vamos pôr de vermelho. Ó, cada um vai receber 4 pedaços. Então, um pedaço aqui foi para o Leandro, o outro foi para a Carla, o outro foi para o... Espera que eu esqueci o nome aqui. Antônio. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Cada um recebeu 4 pedaços. Aí se perguntar, professor, mas tem outro jeito de fazer? Eu posso fazer, então, usando cálculos? Gente, poder pode. Só que aqui, como a gente está no comecinho, tá, do nosso estudo, para eu fazer isso, eu teria que dividir por 3 a fração, tá? Então, eu teria que pegar, assim, ó, 12 vinteavos, que é o que tinha sobrado, e dividir por quanto? Por 3, tá? Então, a gente teria que fazer essa conta aqui, ó. Uma fração dividido por 3. Aí você fala, ih, professor, complicou agora, hein? Nossa, como é que eu vou fazer a divisão de uma fração por 3? Eu não vou saber fazer. Não, gente, calma, olha só. Você vai fazer o seguinte, para dividir uma fração, você vai fazer o seguinte processo. Você vai pegar a fração, vai repeti-la, tá? E vai, em vez de dividir, em vez de usar o sinal da divisão, você vai usar o sinal da multiplicação. Então, a gente vai trocar por vezes, tá? Ah, professor, eu posso usar o x para vezes? Pode. Apesar que a gente tá... O ideal é a gente começar a usar a bolinha, tá? A bolinha na matemática também significa vezes. Não é só o x, não, tá? Então, a gente troca. Em vez de dividir, ó, a gente coloca vezes. Aí, o que a gente faz? Em vez de colocar o 3 aqui, a gente vai colocar o inverso de 3, tá? 1/3. Nossa, professor, como assim o inverso de 3? Gente, é assim, ó, o inverso de um número. Vou mostrar para vocês, ó. O inverso de um número é o número escrito como fração, tá? Mas como assim, professor? Então, olha lá, ó. Vamos pegar aqui o 3 de exemplo, ó. O 3 está aqui. Esse número aqui é uma fração, o número 3? Aí você pode falar para mim, não, professor, não é uma fração. Mas você sabia que pode transformá-lo em fração? Então, você faz o quê? Você coloca sobre 1 aqui, ó. Fica 3 sobre 1. Pronto, virou uma fração. Ué, professor, mas continua sendo o mesmo número? Sim, 3 sobre 1 é 3, gente. Sempre que a gente coloca fração, a fração, gente, ela representa divisão. Então, uma fração também é uma divisão. Então, isso aqui significa assim, ó, 3 dividido por 1, tá? Por isso que o símbolo da divisão é uma barra com 2 bolinhas assim, ó. Essas bolinhas são os números. Esse não é o símbolo da divisão? Então, ó, agora o que a gente vai fazer então? O que tem a ver isso aí com o inverso?
Como que eu encontro o inverso desse número? Ó, vou escrever aqui, ó, inverso. Espera aí. Ó, inverso. O inverso de um número, você vai inverter a posição dos números. Então, o 1 que era embaixo vai subir e o 3 que era em cima vai descer. Então, o inverso de 3 é 1/3. Aí, o inverso de 5, professor? O inverso de 5 é 1/5. Aí, o inverso dessa fração aqui, ó, 2/3. Troca de posição. O 3 sobe e o 2 desce. Fica 3/2. Tá vendo, gente? Então, aqui a gente calculou o inverso dos números. Tá? Vocês viram quanta coisa a gente tem que aprender de fração para poder calcular a divisão de uma fração? É isso aí. Então, voltando lá na divisão, ó, a barra sobrou 12/20, que é o que tinha sobrado do chocolate. Eu vou dividir com os 3 amigos. Então, 12/20 dividido por 3. Para eu fazer essa conta, em vez de divisão, eu vou usar o que, gente? Ó, aqui é uma divisão, tá? Eu vou usar a multiplicação. Eu troco pela multiplicação. Quando você troca pela multiplicação, você tem que fazer o quê? Você tem que inverter esse número aqui, ó. O inverso dele é 1/3. Tá, o que eu faço agora? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai multiplicar os numeradores. Então, 12 vezes 1, 12. E multiplicar os denominadores. 3 vezes 20, 60. Então, ficou com 12/60. Falei, nossa, professor, e agora? Ficou muito complicado. Mas isso aqui deu 12 partes de 60. Como assim? A barra de chocolate só tem 20 partes. Isso, gente. Agora, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que dividir isso aqui, simplificando, dividir por 3. Então, olha lá, 12 dividido por 3 é 4. E 60 dividido por 3 é 20. Então, cada um vai receber 4 partes de 20. É o que a gente tinha respondido aqui, ó, tá? Pessoal, isso aqui foi uma coisa a mais que eu estou mostrando para vocês, tá? Como é que faz isso aqui matematicamente. Mas a gente pôde pegar lá a figura, ó, e dividir manualmente ali, a gente chegou na mesma resposta. Ah, professor, mas é muito complicado. Para que o senhor falou tudo isso, né? Não podia ter feito só aquilo lá? Sim, gente, podia ter. Mas o que acontece? Não adianta a gente fugir. Nós vamos ter que aprender também a dividir frações, tá bom? Então, aqui eu já comecei a mostrar para vocês como é que faz a divisão de frações, tá bom? Pessoal, vamos para o próximo? Então, vamos lá, ó, letra D. Escreva a fração que representa a quantidade que cada amigo do Rafael recebeu do chocolate em relação à barra inteira. Então, olha lá, gente, ó. Ele quer saber qual fração representa a quantidade que cada amigo recebeu. Então, olha só. Se eu tivesse feito só isso daqui, eu teria que pensar um pouquinho mais. Mas vocês perceberam que eu fui mais além aqui, ó, e cheguei numa fração que cada um recebeu? Então, isso aqui, ó, é a fração que cada um recebeu. Cada amigo recebeu 4/20 ou 4/20 do chocolate. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu falo. É bom a gente ir além, aprofundar o nosso conhecimento, porque assim a gente acaba aprendendo mais. E depois, para a gente responder perguntas mais difíceis, vai ser muito mais fácil. Porque a gente já sabe, tá? Então, olha só. Tá, e se eu não tivesse feito essa conta aqui? Você me pergunta, professora, se eu não tivesse feito essa conta aqui de cima, ó, vamos apagar ela. Se eu não tivesse feito isso, como é que eu saberia essa resposta aqui? Né? Qual que é a fração que representa a quantidade que cada amigo do Rafael recebeu de chocolate? Então tá, vamos pensar. Cada amigo não recebeu 4 pedaços. Então a gente vai colocar aqui, ó, 4 pedaços. Tá? A barra de chocolate, vamos voltar lá no desenho. Quantas partes a barra de chocolate foi dividida? A gente não tinha contado que eram 20 partes? Não é isso, gente? Então, cada amigo recebeu, vamos lá, ó, vamos escrever aqui, 4/20. Então, essa é a fração que ele quer, 4/20. Legal, né? Vamos lá, continuando aí, agora só que na página 59. Vamos mudar um pouquinho de problema. Exercício número 2. Miguel e Samuel comparam
Compararam. Gente, tem algum erro de português aqui, viu? Aqui eu acho que é compraram, né? E eles escreveram comparam. Aqui seria compraram, tá? O português correto aqui. O R está no lugar errado. Tá vendo, gente? A gente tem que ficar muito atento. Os alunos às vezes pensam, nossa, eu não preciso de português para saber matemática. Não é assim, gente. É muito importante na nossa interpretação a gente entender bem o que a gente está lendo. Não adianta nada eu ler aqui errado e eu resolver o problema. E não é isso que o problema, não é a resposta que eu quero. Então, por isso que é muito importante o português, que é a nossa língua, né? A gente precisa ler um texto e entender o que a gente está falando. Não é simplesmente fazer uma conta. Então, você tem que ler e saber o que o exercício, o que o problema quer que a gente responda, tá bom? Então, aqui a gente já identificou um erro de português. Então, Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Então, pensa, 2 amigos compraram 3 paçocas. Eles vão ter que dividir elas. Então, vai ter que cortar uma paçoca aí ao meio. Já vão pensar isso, Porque vão pensar, o Miguel pode ficar com essa e o Samuel com essa. E essa aqui a gente parte ao meio, cada um fica com metade. Então, reparem, qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Então, cada um recebeu uma paçoca e meia. Pelo desenho a gente percebe, Eu vou até pintar, quer ver, Vamos pintar. Então, cada um, o Samuel vai receber uma paçoca, e meia. Samuel, eu tô pintando de cor vermelha. E o Miguel, ele vai receber a outra metade da paçoca e mais a outra inteira. Então, cada um recebeu uma paçoca e meia, né? Então, vamos pensar assim, vamos escrever aqui, uma paçoca e meia. Aí você fala assim, nossa, professor, mas é assim a resposta? Eu posso escrever uma paçoca e meia? Pode, gente, porque aqui eles não estão me perguntando assim, qual a fração que representa a quantidade de paçoca que cada um recebeu. Ele não está pedindo isso para mim. Então, você pode escrever mesmo com letra em língua portuguesa. Não precisa ser na linguagem matemática. Então, você pode escrever lá, uma paçoca e meia. Tá? Eu coloquei até esse número 1 aqui. A gente poderia ter colocado, em vez de 1, escrito assim, uma, igual eu falei, paçoca e meia cada, tá? Ah, professor, mas eu quero a resposta em forma matemática, como que faz? Eu gosto de saber também. Gente, coloca assim, O que é 1/2? A gente pode colocar 1,5, olha lá. 1,5 é uma paçoca e meia. Aí, como que ficaria na forma de fração? Vamos pensar. Eu não tinha 3 paçocas? Então, eu tinha 3 paçocas, que foi dividida por quanto? Por 2 pessoas. Então, a fração seria 3/2. Olha lá. Então, aqui eu mostrei para vocês as 3 maneiras de representar a resposta do problema. Tá certo? É isso aí. Vamos ver a 3 agora, Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais às representadas na figura. Então, elas são iguais a essa, Repara que essa barra ela tem 1, 2, 3, 4, 5 pedaços cada uma. Então, no total, eu tenho 10 pedaços. Ele fala que ele comeu 7/5 do total entre as 2 barras. Quer dizer que ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele comeu uma barra inteira e mais 2 pedaços. Vocês concordam? Porque como que ele comeu 7/5? Ele comeu mais do que uma barra, porque na barra eu tenho 5 pedaços. Então, essa barra aqui, ela é 5/5. Cada uma tem 5/5, tá? Tem 5 chocolates no total de 5. Só que ele comeu 7/5. Ele comeu mais do que um. Gente, isso aqui, essa fração aqui, deixa eu escrever aqui para vocês, chama-se fração imprópria.
tá? Por que que é imprópria? Porque representa mais do que uma parte. Porque qual que é o conceito de fração? A fração, ela representa uma parte de algo. Uma fração imprópria, ela representa mais que o inteiro, às vezes um inteiro ou mais que o inteiro. Então, imprópria representa mais ou um inteiro, né? Vou colocar ou um inteiro, tá? Então, isso que é o conceito de fração imprópria. Ela é imprópria por quê? Porque o denominador, aliás, o numerador, né, que é o número de cima, numerador, é maior do que o denominador. Quando isso acontece, ela é chamada então de fração imprópria. Então, vamos ver o que ele quer. Vocês perceberam que no texto, ó, só na introdução, a gente já tirou um monte de conceito aqui, de fração. Ele quer saber que quantos pedaços ele comeu. Se ele comeu 7 quintos, ele comeu 7 pedaços. 7 pedaços. Tá? Letra B. Ele comeu mais de uma barra de chocolate ou menos que uma barra? Então, a gente já fez essa análise. Se ele comeu 7 de 5, uma barra sozinha tem 5 pedaços. Para ele ter comido 7, ele teve que comer mais 2 pedaços da outra barra. Então, ele comeu uma barra inteira mais 2 pedaços. Então, a resposta aqui é: ele comeu mais de uma barra. Então, ele comeu mais de uma barra. Tá? Agora, na letra C. Qual a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu em relação a uma barra toda? Então, vamos olhar a figura, ó. O Gabriel, ele tinha comido, ó, vamos pensar aqui. Eu vou riscar. Ele comeu isso tudo e mais essas duas. Quanto sobrou? Sobrou 3 pedaços. Então, vamos circular e vamos escrever aqui, ó, sobrou. Tá? Então, qual a fração que representa a quantidade que ele não comeu? Então, ele não comeu 3 pedaços do total de 5 pedaços. Então, essa é a fração que representa quanto ele não comeu. Tá certo? Ele não comeu 3 quintos. É o que sobrou. Tá certo, gente? Pessoal, é isso aí. Aquela, então, foi a nossa aula 1 e 2, tá? Agora a gente vai ver, então, a aula 3 e 4, lá na página 60. Nessa aula, a gente tem as diferentes representações de um número racional. Então, qual que é o objetivo da aula? Identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal e comparar e ordenar números racionais positivos. Então, perceba aqui que a gente já vai trabalhar agora com o quê? Com números na forma de fração e também na forma decimal, tá? E também aí ordenar e comparar esses números, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos ler. Vamos começar aqui, ó. Durante um passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de lanche e na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e produzissem diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Número 1. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Então, olha o que o Alan fez, ó. Ele pegou a folha sulfite, partiu ao meio em 2 partes e pintou uma parte de azul. O Renan pegou a folha, dividiu ao meio e depois dividiu a outra metade ao meio. Ele pintou uma das partes de preto e as outras ficaram brancas. Já a Helena, olha o que a Helena fez. Ela pegou a folha e dividiu na vertical, né, ao meio e depois 2 vezes, aliás, 3 vezes na horizontal. Então, ela dividiu a folha no total em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 partes iguais e pintou 4 partes de verde.
Então vamos lá. Olhando aqui assim, gente, dá uma olhada. Vocês concordam que os três, eles acabaram pintando a mesma quantidade da folha? Tanto o Alan, quanto o Renan, quanto a Helena pintaram a mesma quantidade, apesar de ter dividido as folhas em partes diferentes. Eles dividiram, ó, eles pintaram a mesma parte, ó, metade da folha, cada um de uma cor diferente. Então ele quer saber, escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha. Então vamos lá, o Alan pintou uma parte, peraí, vamos escrever aqui, ó, tudo certinho, ó. Alan, ele pintou uma parte de 2. O Renan pintou. Gente, tá um pouco escuro, ó. Mas o Renan, agora que eu tô enxergando, pessoal. Ó, o Renan tinha dividido a folha assim, ó, na vertical. E ele pintou 2 partes aqui, do total de 4, tá? Então ele pintou 2 quartos, tá? E a Helena, vamos escrever aqui, Helena. Ela pintou quanto, gente, a Helena? Ela pintou 4 partes no total de 8. Tá? Se vocês repararem, ó, tenho 4 partes de verde e o total foram 8 partes. Então a gente fez o que ele pediu. Tá? E agora na letra B? O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha sulfite? Gente, reparem que se a gente observar, as partes pintadas são iguais. Elas representam praticamente metade das folhas sulfite. Então vamos escrever isso. As partes pintadas são iguais. Tá certo? Ou seja, representam a mesma quantidade. Então vou colocar aqui, ó, representam a mesma quantidade. Pessoal, eu falo mais devagar mesmo, com calma, para explicar. Às vezes até teve comentário aí no canal, né? E o pessoal acha que eu falo um pouco devagar, mas assim, quem tem mais agilidade, aumenta a velocidade do vídeo, que vocês vão ver a explicação mais rápido, tá bom? Mas eu explico mais devagar para alcançar, né, todo mundo. Às vezes tem pessoa que precisa de mais tempo para entender, né? Precisa assim de mais calma, né? Com uma explicação mais calma para poder entender, tá bom? É isso aí, gente. E pessoal, ó, não esqueçam, hein? Deixa o like aí no vídeo, dá uma força aí, professor Cássio. Letra C, pessoal. No desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia pintaram. Então, olha que legal, ó. Aqui, eles deram as 3 maneiras diferentes aí que eles dividiram a folha. A gente pode dividir diferente? Pode dividir de uma outra maneira? Vamos tentar? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar a folha sulfite e vamos pensar assim, ó. Eu vou dividi-la. Vamos ver se a gente vai conseguir, ó. Vou dividi-la aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. Tá? 3 partes assim. Ficou um pouco perto, mas vamos trocar. Vai, vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3. Pronto, dividi na horizontal em 4 partes iguais. E agora na vertical, eu vou... Vertical em pé, tá, gente? Horizontal deitado. Às vezes eu acho que eu falei lá atrás, eu falei errado, né? Vertical é assim e horizontal é assim, tá? Lembra de horizonte, o sol nascendo lá no horizonte. Horizontal, tá? Vertical, vocês podem lembrar da geladeira da gente, na casa da gente. Geladeira, ela é vertical, ela é em pé, tá? É para guardar isso daí. Ó, então, dividir em 4. Agora eu poderia dividir o que aqui? Eu poderia dividir ao meio aqui, ó. Ó. Tá vendo?
e dividir aqui mais um pouco. Peraí que não ficou igual, peraí. Aqui, ó. E dividir aqui, gente, ó. Olha lá. Então, olha lá. Quantas partes foram divididas? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 partes. E vamos pintar, então. Vamos pintar metade das partes. Ó. Olha lá. Metade da folha. Olha lá. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, fizemos o que ele pediu, tá? Pintamos a mesma parte da folha. Nós pintamos aqui 4, no total de 16, tá certo? Agora, no exercício 2, na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. Então, vamos fazer devagar? Então, vamos lá, na primeira vamos colocar 1/3. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir essa tira em 3 partes iguais. Então, vamos lá, ó. Vamos dividir aqui, ó. Primeira parte. E outro. Olha lá. Dividir em 3 partes iguais. Então, aqui está 1/3. Onde eu vou pintar 1/3 aqui, ó? Ó, vou pintar uma parte. Ó. Então, essa parte representa uma parte no total de 3. 1/3. Nas outras tiras, ó, represente frações equivalentes a 1/3. Então, ele quer frações equivalentes a 1/3. Aí você vem aqui, nossa, professor, o que é fração equivalente? Vamos lá. Equivalente. Ó, vamos trabalhar a palavra. Peraí. Equi vem de igualdade, igual. Então, equivalente representa a mesma quantidade. Isso que é equivalente. É o que representa a mesma quantidade. Então, eu quero saber uma fração equivalente a 1/3. Como que eu vou tirar? Não vou tirar isso do nada. Eu vou pegar a fração 1/3 e vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Vamos dobrar, né? Dobrar o dobro. O dobro é 2 vezes. Então, vamos lá. 1 vezes 2. 2. E 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 2/6, tá? Então, essa fração 2/6 é equivalente a 1/3. Então, a gente pode falar que 1/3 é igual a 2/6. Elas são equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade. Então, lá, vamos representar? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer a divisão aqui, ó. Igual. Ó. Tá vendo? Só que agora a gente vai dividir cada parte ao meio. Olha lá. Espera aí que ficou um pouquinho torto. Ó. Opa, não ficou bom não. Ó. Então, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Eu preciso pintar 2 partes de 6. Então, vamos lá, vamos pintar. 2, uma, aliás, né? 1, 2. Então, eu tenho 2/6. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai representar a outra fração. O que a gente pode fazer? A gente pode triplicar, né? Então, a gente pode pegar 1/3. Quer ver? Eu vou pegar aqui 1/3, ó. E multiplicar por 3. Em cima e embaixo. Então, vamos lá, gente. Nós vamos multiplicar a fração 1/3 por 3. E obter a fração equivalente, tá? Ou seja, que tem o mesmo valor. 3 vezes 1, 3. Opa, peguei a caneta errada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, a fração equivalente aqui, ó, vai ser a 3/9. Então, gente, repara que essas 3 frações representam a mesma quantidade. Então, pelo desenho aqui, você já percebeu, ó. Aqui é a mesmo tamanho, ó. A mesma quantidade.
Vamos fazer então a de baixo? Então vamos lá, ó, a gente vai dividir aqui, ó. Ó, a gente tem que representar 3 nonos. Então a gente tem que dividir por 9 essa barrinha aqui, essa tira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que dividir por 9, ó. Então vamos tentar dividir por 9 aqui, ó. Ó, 1, 2. Pera aí, gente. Acho que eu fiz pequeno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui? A gente deve fazer, aliás, a gente vai pintar, então, 3 partes do total de 9. Ó, 3 partes. Do total de 9. Então, reparem, então, que, ó, os 3 pedaços são do mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 frações equivalentes. Agora, atividade 3. A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem 2 representações, forma fracionária e forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Então, olha lá. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, eu tenho aqui, a primeira figura, eu tenho uma folha dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E quantas foram pintadas? Uma parte. Então, a fração representada é 1/5. E quanto isso é na forma decimal? Vamos ver? Como ele pediu pra gente que a gente pode usar a calculadora, quer ver? Fazer isso aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. 1/5 é 1 dividido por 5. Olha lá na forma decimal. Dá 0,2. Pera aí. Vamos jogar aqui pro lado, ó. Então, vamos lá. Na forma decimal, 1/5 é 0,2. Mas, professor, e se eu não tiver calculadora, como é que eu chego nesse número? O senhor pode ensinar? Claro, gente. Então, ó, 1/5 é 1 dividido por 5. Olha lá. Então, como que eu faço para dividir 1 por 5 na mão, sem calculadora? 1 não divide por 5, porque 1 é menor que 5. O que que a gente faz? A gente vai emprestar um 0 aqui do nada. Para ele virar 10, aí ele fica maior, não fica? Mas para colocar esse 0 do nada, a gente vai ter que colocar um 0, aqui. Tá? Quantas vezes 5 para dar 10? 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Ou seja, 1 dividido por 5 é 0,2. Agora vamos lá. A próxima, que é a letra B. Quantas partes foram divididas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Quantas foram pintadas? 2. Então, ou seja, eu tenho 2 décimos. Qual que é a parte decimal? Gente, olha uma dica que eu vou dar para vocês. Reparem que aqui a folha é igual, apenas foi dividida em partes diferentes. Mas se você reparar, o pedaço aqui vermelho e o pedaço azul, eles são do mesmo tamanho. 1/5 e 2 décimos são equivalentes, ou seja, são iguais. Significa que 1/5 é igual a 2 décimos. Ou seja, na forma decimal, 2 décimos é 0,2. Quer ver na calculadora? Ó, puxar aqui, ó. 2 dividido por 10. 0,2. Tá vendo? Tem que usar a esperteza. Próximo, ó. Então, eu tenho aqui a mesma folhinha, só que agora foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 15 partes, tá? Foram pintadas 3 partes. Ou seja, 3 quinzeavos. E quanto isso representa na forma decimal? 0,2 também. Quer ver que é verdade? Ó. Opa! Deixa eu puxar a calculadora aqui. Ó.
Ó, 3 dividido por 15, 0,2. Tá vendo? Então, a pergunta lá embaixo, ó. O que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? A gente observamos o quê? Observo que as partes pintadas são equivalentes. Ou você poderia ter escrito iguais, tá? É isso que a gente observa, tá certo? Agora ali na página 62. Então vamos lá. 4. No quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica abaixo. Em seguida, responda as questões. Então, gente, número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. E, geralmente, esses números eles estão não somente na forma de fração, mas também na forma decimal. Então, aqui, ó, todos esses números aqui são números racionais. Tá bom? Então, olha lá. Ele quer que a gente faça o quê? Localize eles, ou seja, onde eles se encontram. Então, vamos lá. 12 oitavos é uma fração imprópria. Por quê? Porque o número de cima é maior que o de baixo. 12 oitavos é quanto, gente? Para a gente localizar na reta numérica, a gente vai precisar transformar 12 oitavos na forma decimal. Então, vamos puxar aqui a calculadora, ó. 12 dividido por 8, 1,5. Olha lá, 1,5. Então, gente, 1,5 está aqui, ó. Então, 12 oitavos está localizado aqui, tá? Porque 1,5 é um número entre 1 e 2. Você concorda? Então, 12 oitavos é ali. Deixa eu escrever melhor, ó. 12 oitavos. E o 0,8? Então, esse aqui já foi, ó. A gente vai riscar, já foi. E o 0,8? O 0,8, você concorda que está entre 0 e 1, mas está mais perto de 1? Então, ele está aqui, ó, 0,8. E o 1,8? 1,8, você concorda que está bem perto de 2? Então, gente, 1,8 está aqui antes do 2, tá bom? E agora falta a gente localizar 1 meio, que é o mesmo que 0,5. 0,5 está onde? Está entre 0 e 1, justamente no meio do caminho. Olha lá. Então, a gente já esqueceu de riscar esse aqui, ó. 1,8 e o 0,8 também já foi. Tá? Agora falta os 5 meios. Gente, 5 meios, 5 sobre 2, é 5 dividido por 2, que é 2,5. 2,5 está onde? Está aqui, ó, entre o 2 e o 3. Tá? No meio do caminho, pode ver. Então, ele já foi também. E o último, 3,2, que é depois do 3. Então, só sobrou esse aqui, ó, 3,2. Tá certo? Aí ele pergunta na letra A, dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o maior? Gente, o maior é o que está mais à direita. O último, 3,2. Então, a gente escreve aqui, ó, maior, faz assim, uma setinha, 3,2. E o menor? O menor é o que está mais à esquerda, mais próximo do zero. No caso aqui é o 0,5. Então, menor, 0,5. Legal, né? E na letra B a gente vai escrever os números em ordem decrescente. O que é decrescente? É do maior para o menor. Então, vamos lá, ó. Maior 3,2. Depois vem os 5 meios. Deixa do jeito que veio o número, tá? Depois vem o 1,8. Depois vem o 12 oitavos. Depois vem o 0,8. E depois vem o 0,5. Então, eu apenas escrevi os números que a professora escreveu na lousa. Tá vendo? E assim, então, está na ordem decrescente. Decrescente, escreve aí, ó, do maior para o menor. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, agora na página 63, a gente vai para a aula 5 e 6, identificando e reproduzindo diferentes escritas de um número racional.
Os objetivos da aula são identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal e também comparar e ordenar números racionais positivos. Então vamos lá, gente, vamos aprender mais um pouco? Número 1. Dona Conceição, avó de Olavo e Leandro, foi fazer um bolo de brigadeiro e um bolo de cenoura, os dois com cobertura de chocolate. Então olha lá, fazer 2 bolos, um de brigadeiro e um de cenoura. Ela teve dúvidas em relação à quantidade de chocolate que ela iria utilizar nas receitas e verificou que precisaria de 500 gramas de chocolate em barra para a cobertura dos bolos. Ela chamou seus netos para ajudá-la. Então vamos lá, vamos observar aqui a imagem que a Dona Conceição aqui, ó, está então fazendo aí o bolo, né? Então lá, meninos, eu preciso colocar 500 gramas dessa barra de chocolate de 1 quilograma. Vocês podem me ajudar? Então vamos lá. Vovó, é só a senhora colocar meia barra, o primeiro netinho dela falou. O segundo falou, não, vovó, a senhora tem que colocar 2/4 da barra. Quem está correto? Leandro, Olavo ou os dois? Gente, vamos lá. Vamos, para saber quem está correto, vamos comparar então meio, meio aqui do primeiro neto, vamos chamar ele de Leandro, e 2/4 do segundo neto, o Olavo. E agora, essas frações, elas são iguais, uma maior que a outra ou uma menor que a outra? E aí, hein? Gente, para a gente descobrir isso, a gente faz o seguinte, ó. Vamos dividir essa fração que aparenta ser maior, vamos simplificá-la. Vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Então aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1. E aqui embaixo, gente, 4 dividido por 2 é 2. Então olha só, reparem que a fração 2/4 equivale ao quê? A meio. Então a gente fala que são frações equivalentes, tá? Ou seja, os dois netos falaram a mesma coisa para a vovó deles aí, tá? Então meio e 2/4 significa a mesma coisa, tá certo? Então vamos responder. Os dois estão corretos, pois as frações são equivalentes, ou seja, tem o mesmo valor, tá bom? Então vamos lá, próximo. 2. Dona Conceição colocou os bolos em formas retangulares de mesmo tamanho e cortou conforme mostram as figuras. Então lá, os bolos que ela fez estão aqui, tá? Então olha só, gente. O bolo de cenoura ela repartiu dessa maneira e o bolo de chocolate desta outra maneira. Então se vocês repararam, o bolo de cenoura ela partiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 pedaços. Já o bolo de chocolate em 4 grandes pedaços, tá? Se você reparar também, 2 pedaços do bolo de chocolate, aliás, de cenoura, equivale a 1 pedaço do bolo de chocolate. Aí, vamos lá, vamos na questão. Letra A. Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Qual fração representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? O bolo de cenoura, a gente viu que tem 8 fatias. Ele comeu 4, ele comeu metade. Então, ele comeu 4 de 8. Olha, ele comeu metade do bolo. Então, reparem que essa fração aqui, ó, 4/8, também é equivalente a meio. Porque ele comeu 4 fatias, olha, ele comeu meio bolo, tá? Legal, né? E letra B. Leandro comeu 2 pedaços do bolo de chocolate. Qual fração representa a quantidade de bolo de chocolate que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Então, ele comeu 2 pedaços em relação a 4, porque o bolo de chocolate foi partido em 4 partes. Então, ele comeu 2/4. Gente, ele também comeu metade do bolo, ou seja, essa fração também é equivalente a meio. Olha que legal.
Então, os dois comeram metade de cada bolo. Então, na letra C, o que fala? O que você pode afirmar sobre a quantidade de bolo que Olavo e Leandro comeram? Então, a gente pode afirmar que eles comeram a mesma quantidade de bolo. Tá certo? Então, ficou bem claro, né, gente? Que a fração 4/8 é igual a 2/4. Elas são frações equivalentes, tá bom? Olha lá, são equivalentes, tá certo? Número 3. Seu Leonildo, avô dos meninos, observou que eles gostavam muito de matemática e desafiou seus netos a marcarem na reta numérica os seguintes números. Então, olha lá, o seu Leonildo deu esses números aqui para eles, tá? Então, repare que ele deu o número 1,1, 3 sobre 2, meio, 2,8 e 4,5. Ajude Leandro e Olavo a marcar esses números na reta. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro aqui. 1,1, gente. 1,1 é um número maior que 1. Então, se você reparar aqui, ó, vamos contar aqui, ó, entre o 1 e o 2 ele vai estar. Vamos contar quantos pauzinhos tem aqui, ó. Ó, depois do 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com esse aqui. Então, significa que aqui, ó, entre o 1 para chegar no 2, eu preciso de 10 marcações. Então, 1,1, pessoal, está aqui, ó. 1, peraí. Ó, vamos dar um zoom. Então, 1,1 está aqui, nesta posição, tá? Próximo, 3 meios. Gente, 3 meios é a mesma coisa que 3 dividido por 2, que é 1,5, tá? 1,5 está onde? Está entre o 1 e o 2, está no meio do caminho. Ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, 1,5 está aqui. Olha lá, 1,5. Tá certo? E a próxima, meio. Meio, gente, é o mesmo que 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. 0,5 está aqui. E o próximo, 2,8. Vamos contar de novo, ó. 2,1, 2,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2,8 é aqui. E o outro, 4,5. Ó, 4,1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, 4,5. Pronto. Localizamos todos os números na reta numérica. O que vocês têm que prestar atenção? Que para você localizar um número na reta numérica, o número tem que estar na forma decimal, ou seja, na forma assim, ó, de número com vírgula. Reparem que os que estavam na forma de fração, eu transformei em número com vírgula, tá? Para transformar uma fração em número decimal, é só dividir o número de cima pelo número de baixo, tá bom? Ah, professor, mas se eu não souber dividir? Eu vou ensinar, ó. Então, 3 sobre 2. Eu vou dividir 3 por 2. Então, vamos lá. Como que divide? 3 é maior que 2? Sim. Então, vamos lá. Dá para dividir. Quantas vezes 2 para dar 3? 1. 1 vezes 2, 2. Para 3 sobra 1. Sobrou 1. 1 é maior que 2? Não. Então, não dá para dividir. O que a gente faz? A gente coloca uma vírgula aqui e um zero aqui emprestado do nada. Agora 10 é maior que 2, não é? Sim. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Ou seja, 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. Entenderam? Gente, agora vamos para a nossa últimas aulas deste vídeo. Aulas 7 e 8. Localizando números racionais na reta numérica. Tá bom? Então, quais são os objetivos da aula? Localizar números racionais na reta numérica e comparar e ordenar números racionais positivos, tá certo? Então, gente, na questão 1, localize cada fração abaixo em uma reta numérica. Então, olhem aqui para a reta numérica e percebam
Não, reta numérica não, desculpa. Esse aqui são os números, tá? Reta numérica é isso aqui. Olhem para os números e vejam que todos estão na forma de fração. O que a gente vai ter que fazer para localizá-los? Transformar em números decimais, tá bom? Então, olha só. Primeiro, vamos transformá-los em números decimais, tá? Então, vamos lá, 3 quartos. Nós vamos ter que dividir 3 por 4. Vamos fazer o que eu acabei de ensinar. Então, vai ficar 3 dividido por 4. 3 é maior que 4? Não. Então, a gente vai pegar, colocar um 0, aqui, emprestar um 0 aqui para o 3, ele vai virar 30. Quantas vezes 4 para dar 30? Não tem, mas tem próximo. 7 vezes 4, 28. Para 28 sobra 2. Tá certo? Sobrou 2. 2 é maior que 4? Não. Para você continuar a divisão, você vai ter que colocar um 0 aqui. E você pode fazer isso? Sim. Por quê? Porque você já colocou um 0, aqui no começo. Quando você colocou um 0, no começo, você pode pegar um 0 do nada, emprestado por vez, tá? Um 0 por vez. Ó, então eu peguei um aqui, depois eu fiz outra conta, peguei um aqui. Aí se eu fizer outra conta, precisar de novo, eu posso pegar mais um, tá? E assim por diante. Só que aqui eu não vou precisar, ó, porque 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Então aqui é o mesmo que 0,75. Vamos para o próximo. 1/6. Vamos ter que dividir 1 por 6. Ó, quanto que é 1 dividido por 6? 1 é maior que 6? Não, então não dá para dividir. Então a gente vai colocar o 0, igual eu ensinei, e colocar um 0 aqui. Quantas vezes 6 para dar 10? Uma vez só, porque duas passa. Uma vez 6, 6 para 10 sobra 4. Sobrou 4, gente. O que eu vou fazer? Eu posso pegar mais um 0 emprestado, por causa que eu já coloquei o 0, Agora, quantas vezes 6 para dar 40? 6. 6 é 6, 36. Sobra 4 de novo. Gente, vai ficar infinitamente fazendo isso, ó. Olha lá, pega um 0 de novo, dá 36, sobra 4. Então, esse número aqui, a gente fala que é uma dízima periódica. Ela tem uma repetição aqui, ó, no 6. O 6 vai se repetir infinitamente, tá bom? Próximo. 1/2. 1 dividido por 2. Gente, dá para fazer de cabeça, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Pensa aí, ó, R$1 dividido para 2 pessoas. 50 centavos para cada um, tá bom? Próximo, 7 décimos. Vou ter que dividir 7 por 10. Posso dar uma dica para vocês? Quando eu divido por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por números assim, ó, que tenha zeros, ó. 1 e 0, tem que ter 1 e os zeros. Tá? Então, por esses números. Quando eu divido por esses números, eu não preciso montar a conta de divisão. Olha o que a gente vai fazer, ó. Quando eu divido por 10, o 10 não tem um 0 só? Então, a gente vai colocar 0, e o número que está em cima, 7. Se fosse 7 dividido por 100, o 100 não tem 2 zeros? Então, eu vou colocar 0,0, tá vendo? E o 7 que está lá em cima. Se fosse 7 dividido por 1000, que o 1000 tem 3 zeros, seria 0,00, tá vendo? 7. Não é legal, gente? Não precisa fazer a conta, né? Montar. A gente usa esse truque, tá bom? Então, aqui dá 0,7. E aqui, 1 décimo. Mesma coisa. 0,1. Porque o 10 tem um 0 só. Então, é aqui, ó, um 0. Tá? E 9/6, quanto que dá? A gente pode fazer o quê? Aqui, ó. Dividir, então, 9 por 6. 9 é maior que 6? Sim. 1 vezes 6, 6. Para 9, para 9 sobra 3. 3 é maior que 6? Não. Coloca a vírgula e empresta um 0. 5 vezes 6, 30. Para 30, 0. Então, 9/6 é o mesmo que 1,5. E quanto que é 10 quartos, aliás? É 10 dividido por 4. Então, é 10 dividido por 4. 10 dividido por 4? Divide, porque é maior. Então, 2 vezes 4, 8. Para 10, sobra 2. 2 é maior que 4? Não. Então, coloca a vírgula e empresta aqui. Agora ficou 20. 20 é maior? Sim. Quantas vezes 4 para dar 20? 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, sobra 0. Ou seja, 10 dividido por 4 é o mesmo que 2,5. Pronto, agora a gente tem todos os números na forma
decimal. Agora eu consigo localizá-los na reta numérica, tá? Então localize cada fração abaixo de uma reta numérica, em uma reta numérica, tá? Então vamos lá, ó. A primeira, 0,75. Então vamos lá, ó. Vamos pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui cada pauzinho vale 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Gente, 3 quartos é 0,75, ou seja, ele está entre esse e esse, aqui no meio. Então a gente vai colocar, vai puxar aqui ó, no meio, vai colocar aqui ó, 3 quartos, tá bom? Aí o 0,75 entre o número 0,7 que está aqui e o 0,8 que está aqui, ó. 0,7, 0,8, tá? Próxima, 0,16666, né? Que é o mesmo que 1/6. Então, 1/6, gente, ó, mesma divisão aqui. Então, 1/6 vai estar entre 0,1 e 0,2. Mais ou menos aqui, né, gente? No meio, né? Mais para cá, né? Fica mais correto. Então, a gente vai passar um risquinho aqui e vai colocar aqui, ó, 1/6. Está localizado aqui. Próxima fração, meio, 0,5. Gente, aqui justamente está dividido ao meio, ó. Entre 0 e 1 está o meio, que é aqui. Então, aqui a gente vai colocar o meio, que é o 0,5. Próxima, 0,7. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 espaços entre o 0 e o 1. Então, vamos pensar aqui, ó. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0, não. Então, aqui está dividido mesmo 1 por 6 aqui. Complicou, hein, gente? Na realidade, não ficou bom, não. Né? Não ficou nada bom. Porque, na realidade, gente, olha lá. Foi dividido em 6 partes só. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e esse é a sexta. Então, aqui eu posso dizer que aqui é 1 dividido por 6. Cada parte desse é 1/6. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa fração daqui e vamos colocá-la aqui. Porque aí justamente aqui é a fração 1/6. Porque cada parte daqui é 1/6, ó. Aqui é o 2/6, aqui é o 3/6, aqui é o 4/6, aqui é o 5/6 e aqui é o 1, que seria o 6/6. Tá vendo? Por isso que é melhor colocar essa fração 1/6 aqui nessa reta numérica, porque ficou melhor, ficou mais bem dividida. Tá bom? Aqui, nessa daqui de cima que eu não usei, a gente pode colocar o 0,7, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Então, a gente coloca aqui, ó, 7 décimos, que é o 0,7. Tá certo? Melhor, né, pessoal? Próximo, 0,1. Olha lá. Aqui eu tenho aqui, vamos dar uma olhada nessa reta numérica aqui, ó. Ela está dividida em uma, 2, 3, 4 partes, tá? 1, 2, 3, 4 partes com essa, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada pedaço aqui é 1/4, tá? Então, olha lá, pensa comigo, ó. Aqui é 1/4. Deixa eu mudar a cor, para não confundir, ó. Cá de cima, aqui é 1/4, aqui é 2/4, aqui é 3/4 e aqui é o 4/4, que é 1. Então, vamos tirar essa daqui de cima também, 3/4, que não ficou bem localizada, e vamos colocá-la aqui, ó. Aqui o 3/4 aqui. Melhor. E nessa aqui de cima, a gente coloca essa daqui, ó. 0,1. Aqui na primeira, ó, 0,1. Tá? Então, olha lá, 0,1, que é o mesmo que 1/10. Tá? Por quê? Porque essa reta numérica, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, cada pedaço aqui é 1/10. Por isso que é melhor colocar 1/10 aqui. Tá bom? Próxima. Essa daqui, ó, 9/6, que é o mesmo que 1,5. Tá bom?
Então, vamos pensar aqui, 1,5. 1,5 é um número que está entre 1 e 2. Então, aqui, ó, 1,5. Então, vamos colocar aqui, 9 sextos, tá? E a próxima, gente? A próxima é 10 quartos, aliás, né? Que é 2,5. Então, 2,5 está entre 2 e 3. Tá aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, 10 quartos. Vocês viram que eu posso representar a fração desse jeito, com a barra deitada, ou com a barra assim? Tá vendo? Jeitos diferentes de representar a fração. Legal, né, pessoal? Então, essa foi a nossa atividade 1. Tá certo? Agora, o que eles querem que a gente faça? Que a gente escreva esses números agora em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos lá, o menor deles aqui, gente, o menor deles é o 1/10, ó, é 0,1. Então, vamos lá, 1/10. Coloco ponto e vírgula, por quê? Porque eu vou separar números na forma de fração, tá? Então, pessoal, o próximo aqui é o número 1/6, ó. Por quê? Porque ele é 0,1666, logo após o 0,1, tá? Na ordem crescente. Depois do 1/6, quem a gente tem? A gente tem aqui, ó, o 0,7. Não, minto. O 0,5, né? Que ele é o próximo, ou seja, meio. Depois eu tenho o 0,7, que é o 7 décimos. Depois do 0,7, a gente vai ter o 0,75, o 3 quartos. E logo após o 0,75, quem eu tenho? Eu tenho o 9 sextos, que é 1,5. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. E por último, para finalizar, a gente vai ter o quem? O 4 décimos, que é o 2,5. Tá bom? Vamos lá, 2. Opa! Eu tô confundindo, né, gente, essa fração. Tô falando 4 décimos, é 10 quartos, que é o mesmo que 2,5, tá bom? Pessoal, já escrevemos então todos eles em ordem crescente, do menor para o maior, tá certo? Por que eu não escrevi na forma decimal? Porque eu peguei o jeito que eles deram, eles pediu para escrever os números que eles deram, tá? 2. Observe a reta numérica e escreva os números que representam as letras A, B, C, D e E. Ele agora quer que a gente descubra quem são os números que estão apontando aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos descobrir? Então, olha lá, aqui é 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços entre 1 e 2. Então, cada barrinha dessa representa 0,1, tá? Então, aqui é 1,1. Aqui é 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, a letra A é o número 1,5. Então, toda a régua está dividida assim. Então, na B aqui eu tenho 2,5, ó. Não. Aqui nesse meio, tá, gente? Aqui é o número 2,5. Então, o B vai ser o número 2,6. Agora, aqui, ó, na C, ele está perto do 4. Então, ó, 4,1, 4,2. Então, aqui o C é o 4,2. E no D, ele está próximo ao 5, mas não chegou ao 5. Então, ó, 4,5 é aqui, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Então, é 4,9, tá? E na letra E, ele está próximo ao 7. Então, é 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,3. Tá certo? Pronto. Descobrimos, então, que o A, vamos lá, vamos marcar, é igual a 1,5. O B, 2,6. O C, 4,2. O D, 4,9. O E, 7,3. Tá bom? Pessoal, agora atividade 3. A professora Denise comentou com sua turma que, quando ela saiu de sua casa, a temperatura era de 15,7 graus Celsius e que no momento da aula a temperatura era 16,9 graus Celsius. Ela pediu que eles representassem em um intervalo da reta numérica os números das temperaturas
15,7 graus Celsius e 16,9 graus Celsius. Ajude-os a localizar esses números na reta numérica abaixo. Então, olha lá. A gente vai localizar esses números aqui, tá? Para a gente localizar, o que a gente tem que ver? Como que a reta numérica foi dividida. Então, entre o 15 e o 16 tem quantos intervalos? Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada pedaço desse vale 0,1. Tá bom? Cada pedaço desse vale 0,1. Tá? Então, pessoal, olha lá. Então, aqui vai ficar fácil para a gente localizar essas temperaturas aí, tá? Então, vamos lá. Vamos localizar esses números que eu vou grifar aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse. É o mesmo, né, gente? É o mesmo. Esses dois, né? Na verdade, então, vamos riscar esses aqui e esse. Tá mais próximo. Então, vamos lá. 15,7. Ó. 15,1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Tá aqui, ó. 15,7. A gente escreve aqui, ó. E 16,9. 16,1, 2, 3, 4, 5. Vocês repararam que quando é 0,5 é um pouco maior do que os outros? 0,6, 7, 8, 9. Então é aqui, ó. 16,9. Tá bom? Após marcar os valores na reta numérica, ela propôs um desafio para os seus alunos. Tá bom? Então, olha lá o desafio. Vocês irão marcar uma nova temperatura na reta numérica e para isso darei 2 dicas. Certo? Olha lá, primeira dica. A temperatura que vocês irão marcar está entre os 2 números que você já marcou na reta. Gente, entre. Então tá aqui, ó, nesse intervalo. A temperatura. 2. A ordem dos décimos é 3. E a ordem dos centésimos é 0. Então, olha lá. Vamos pensar que a ordem dos décimos é 3. E a ordem dos centésimos é 0. Que temperatura é essa? Gente, vamos pensar que, ó, é um número maior que 15,7 e menor que 15,9. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então vai ser um número 15, entre 15 e 16. Se for 15, alguma coisa, ó. É assim que funciona, ó. Depois da vírgula, a gente tem a primeira casa, que são os décimos. Tá? Então, a ordem dos décimos é 3. Então, não pode ser 15,3, porque aqui, ó, entre esses 2 números, está o 15,8, o primeiro, ou 16,8. Não poderia ser um número menor que esse. Então, aqui não é 15, tá? Então, não é 15 o número que ele está falando para nós. Começa com 16. 16,3. E a ordem dos centésimos. Gente, a próxima casa é 0, ó. A outra casa depois do décimo vem os centésimos. Tá? Então, o número que ele está falando para nós é o 16,3 ou 30. Dá na mesma. Onde ele está? Ele está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 16,1, 2,3. Então, aqui, ó. Está aqui. 16,3 ou 30, tá? É a mesma coisa. Tá bom? É assim que a gente descobriu, então. Certo, pessoal? Pessoal, é isso daí. A gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre, então, né, frações, números decimais, localizar os números na reta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, hein, gente? Deixa o like aí para dar força pro professor Cássio aqui, tá? E se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste meu canal e não é inscrito. O YouTube tá me falando isso. Então vamos lá, gente. Dá uma força, não custa nada. Se inscrever no canal é de graça. Dá uma força aí, professor. Se inscreva no canal, tá bom? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau.